Olá, eu sou Juliana Zanini, sou alquimista, terapeuta, sommelier de chás e fundadora da Infusiva. Estou aqui para mais uma aula, mas antes eu queria te fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e aqui no texto, na descrição do vídeo, tem também um link de um site para que você coloque o seu melhor e-mail. Através dele, a gente vai conseguir se comunicar com você, eu vou conseguir enviar os materiais que eu estou preparando com muito amor, com muito carinho para vocês. Acessem, compartilhem com quem vocês acham que pode ser de grande contribuição e vamos aproveitar esse momento para falarmos sobre saúde, sobre mergulho, sobre autoconhecimento, sobre vida, sobre regeneração. Esse processo todo é um processo que eu tenho sempre dito que é da gente conseguir juntas quebrar esse ciclo de doença, essa reprodução, né? Que muitas vezes a gente entra dentro desse ciclo e a gente não consegue sair. A gente não sabe por onde ele começa, onde ele termina e a gente só fica repetindo processos de mal-estar, pensamentos negativos, situações que vão chegando cada vez mais perto da gente, justamente porque a gente não consegue entender a parte, né, que nos cabe dentro dessa história e dentro desse processo que é a gente tomar a decisão que a gente não quer mais, né? Que a gente não quer mais viver de uma forma que faz mal pra gente, que faz mal pra nossa saúde. Legal? Hoje a gente vai fazer uma aula muito bacana, porque é como se a gente tivesse, então, pegando uma lupa na nossa mão e fôssemos olhar para a natureza com essa lupa agora. Então, a ideia hoje é que a gente fale sobre as plantas, sobre a natureza, utilizando, né, a planta como o grande significado, o grande ser presente nela, e a gente fosse falar um pouco mais pertinho dela, a gente fosse olhar um pouco mais próximo e entender, afinal de contas, do que a gente está falando quando a gente fala em propriedades das plantas, né? Benefícios das plantas. Se você der um Google aí no seu computador, no seu celular, e pesquisar agora quais são os benefícios da camomila, você vai achar até que algumas informações bem importantes. Então você vai entender que a camomila ela é digestiva, que existe o chá, né, a infusão de camomila e como que ela pode ser preparada. Você vai achar algumas informações. Mas o que eu tô querendo trazer hoje é um olhar para as plantas que a gente vem construindo, né, nas outras aulas, que é um olhar sobre as propriedades vibracionais das plantas. Isso mesmo. Então, hoje, a nossa aula muito especial sobre esses seres maravilhosos que são as plantas e que é a natureza, é uma aula sobre a relação nossa com as propriedades vibracionais das plantas, que, portanto, podem sim nos curar. Vamos lembrar que em algum momento eu falei para vocês de algo que eu ouvi uma vez na minha vida e isso entrou dentro de mim como uma verdade muito grande, muito absoluta, que foi a frase "só o que é vivo cura". Isso é tão impactante quando você consegue entender o que está contido nessa frase com relação a conceito, prática e tudo mais, é tão forte que eu digo que o entendimento dessa frase é o começo do seu novo caminho, um caminho de regeneração e que certamente vai fazer um benefício muito profundo em você, lá de dentro para fora, até que você de fato receba uma notícia ou uma mensagem de alguém dizendo: nossa, mas até a sua pele mudou, o formato do seu corpo mudou, que foram coisas que eu ouvi depois que eu passei pelo meu processo. Então, vibração. A gente falou sobre os nossos pontos de energia, vocês se lembram? Para quem ainda não assistiu, aula aqui do canal falando sobre por onde flui a sua energia, os pontos, os 7 chakras. Quando a gente fala nos 7 chakras, a gente está falando dos pontos por onde essa energia flui, de uma forma didática, né? Reduzida até do que é de fato essa realidade toda, porque isso tudo é muito mais complexo, né, gente? Mas entender didaticamente algumas coisas e alguns conceitos ajuda demais no nosso processo de regeneração, de autocura, a autoterapia.
Muito bem. Como que a gente pode entender, então, quando a gente fala que uma planta ela tem o seu corpo físico e o seu campo vibracional? Nós podemos usar um exemplo que somos nós mesmos. Então, quando eu falei lá sobre os nossos temperamentos, lembram? Tem uma aula também que fala o temperamento associado ao elemento da natureza. Então, vamos agora trazer os conceitos para a gente entender melhor como é que essa relação se dá. Legal, então a gente tem os temperamentos, a gente tem também esse campo vibracional e por onde, né, quais são os caminhos que esse campo ele flui, que ele deixa essa energia fluir. E é só a gente olhar para isso tudo que a gente conversou e olhar para as plantas e entender que elas funcionam da mesma maneira. Claro, elas são plantas, nós somos seres humanos. Muita diferença, mas assim como nós, seres humanos, estamos dentro de uma regência cósmica, né, no planeta e no universo, por correspondência, as plantas idem. As plantas vivem no mesmo lugar, as plantas vibram a vida nesse planeta. Muito antes da gente, por sinal, não é? Então, o que a gente está falando aqui é que você consegue se relacionar vibracionalmente, ou seja, com o campo vibracional dessas plantas, e é muito importante que você comece a entender qual é esse campo, entender as diferenças. Por isso que eu falo tanto, gente, sobre você se relacionar com as plantas, com um jardim na sua casa, né? Não é que as plantas que a gente compra, então as plantas desidratadas que a gente compra para fazer infusão, não é que elas não tenham benefícios, elas têm, mas ter também à sua disposição plantas vivas no seu jardim, em vasos na sua varanda, faz com que você esteja se beneficiando desse campo vibracional dentro do seu lar. Esse campo, ele ajuda a equilibrar e equalizar não só você quando você toma uma infusão, mas a sua própria casa, o ambiente. Percebe? Quando a gente fala assim, a gente também já falou sobre isso. Quando a gente fala assim, nossa, eu tô sentindo uma energia meio pesada aqui. A gente tá sentindo a energia das pessoas, das coisas, né? E nós somos receptores disso tudo. Vamos pensar o seguinte, tudo que existe emite radiação. Isso é a ciência que diz, não é a Juliana sozinha que diz. Tudo emite radiação. Mas nós somos receptores, a gente recebe essa frequência. Certo? E nós temos a capacidade de entrarmos em ressonância com determinadas frequências. Essa palavrinha, eu diria que ela é tão importante quanto a outra palavrinha que a gente já trabalhou nas outras aulas, que foi a palavra percepção. Lembram? Quem ainda não assistiu, assistam. Acho que aula 2, aula 3, eu falo, em muitas aulas eu falo sobre percepção. Mas é fundamental que a gente perceba que, além desse conceito e da gente estar aberto para perceber as coisas de uma maneira mais inteira, mais atenta, com atenção plena, além disso, é muito importante que a gente saiba que a gente pode entrar em ressonância, que nós entramos em ressonância com a frequência do campo vibracional das outras coisas, das outras pessoas, das coisas que estão no mundo, do que está vivo no mundo também. Ou seja, a ressonância que quando vocês certamente já ouviram falar sobre a lei da atração, né? A gente vive pela lei da atração e da repulsa. Então, de novo, gente, ciência que comprovou isso. A gente consegue estabelecer contato, essa é a verdade, com um campo vibracional de um ser vivo que tem uma inteligência e uma consciência muito ampla, inclusive de como se regenerar, de como viver, de como sobreviver, de como fazer com que se extraia daquela potência que a planta tem, o máximo dela, o ápice dela, beleza e tudo mais. Então qual é? Qual é a frequência que você escolhe entrar em ressonância? Entendeu?
Qual é a frequência que a gente escolhe entrar em ressonância? E a gente pode escolher, a gente pode vibrar, a gente pode colocar a nossa frequência nesse curso, para entrar em ressonância com aquilo que a gente quer. Ah, Juliana, já ouvi falar sobre isso. Muita gente está falando sobre isso. Vibra aquilo que você quer que o universo te dá. Não acredito nisso, não é bem assim. O que eu acredito é, você entra em ressonância com uma frequência de uma energia criadora, de uma energia que se reorganiza o tempo todo, que tem uma inteligência de se regenerar. E por isso, qual é o resultado? Se regenerar, conseguir as coisas que você tanto almeja para sua vida. Paz, saúde, enfim. É por correspondência. É porque você entrou na onda daquilo, entende? Campo vibracional das plantas é comprovado, estudos em bioeletrografia, que se chama, comprovou que existe um campo vibracional envolvendo as plantas, que existe um campo vibracional envolvendo os seres humanos. A nossa aura, lembra que a gente falou disso? De aura, de memória humana. Poxa, então colocar a sua memória humana entrando em ressonância com o campo vibracional de uma planta forte, de repente que passa por muitas questões para poder sobreviver num deserto, por exemplo. Entrar em ressonância com isso é maravilhoso. É como se você tivesse, de fato, acessando uma onda de inteligência que vai te levar para o caminho que você quer, que é o caminho de você entender como que você faz para se restaurar, para restaurar sua saúde, regenerar seu corpo, sua mente, suas emoções. Tem aí muito dessa ação que eu tô falando, né? Você perceber, você olhar de uma outra maneira, você entrar em ressonância. Então, muito essa coisa do a gente ir, né, ao encontro. Mas também tem uma coisa que é o deixar-se fluir. Quando a gente fala, e de novo eu vou falar sobre, por exemplo, a meditação é o deixar-se fluir. Mas isso, você pode fazer isso se relacionando com uma planta, tomando a sua infusão, tomando um chá. E isso é maravilhoso. Agora, ativar a consciência é o fundamental. Se você fizer isso sem ativar a sua consciência, sem entender o porquê que você está escolhendo aquela planta naquele momento, sem entender que aquela planta, ela tem uma regência assim como você tem. Ah, você falou que não ia falar de misticismo, mas isso não é misticismo. A astrologia também é ciência. E quando a gente fala, quando eu nasci, os astros estavam organizados dessa forma. É a mesma coisa com as plantas. A agricultura, principalmente a agricultura familiar, agriculturas milenares, né? Experiências da agricultura milenares, elas usufruíram, quer dizer, elas utilizaram essa inteligência para extrair o melhor, para respeitar a terra que extraiu o melhor de alimento para elas. Então a gente tem que entender que as plantas também têm regência. Assim, para ficar de uma maneira bem mais simples, eu vou dizer, é como se as plantas também tivessem signos. Eu vou apresentar duas plantinhas hoje para vocês. Vou falar um pouco sobre esse campo vibracional delas. E uma delas, a regência é o Sol, que é o mesmo regente do signo de Leão, por exemplo. A outra, a regência dela é Marte, o planeta Marte, que é uma regência completamente diferente do Sol, é outra experiência, é outra vibração cósmica. Se a gente olhar para essas duas plantas, a gente começar a entender isso, entender que, por exemplo, uma delas é mais forte, o elemento, o temperamento, ar, a outra água. Tudo aquilo que a gente já falou. Aquilo que a gente falou sobre a gente, na natureza, você pode perceber isso acontecendo. E é percebendo que isso está acontecendo na natureza que você vai entender o que é melhor para você naquele momento. É uma inteligência que exige, sim, muito da gente, mas muitas vezes também é aquietar a mente e sentir a presença.
sentir aquilo que você quer naquele momento tomar, aquilo que você quer escolher para colocar dentro do seu corpo, aquilo que você quer simplesmente escolher para plantar num vaso e ter na sua casa. A gente faz escolhas assim o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas que a gente fala que são intuitivas, que a gente não sabe muito bem porquê. Ah, aquela planta me escolheu, eu bati o olho, ela me chamou, eu comprei, coloquei num vaso, tô cuidando dela. Você entrou em frequência, em ressonância com a frequência dessa planta. Vocês, de alguma forma, se conectaram. E isso é muito bom, porque é isso, toda vez que você entrar em ressonância com a frequência, o campo vibracional de algo vivo, como uma planta, que está ali simplesmente para ser na natureza e fazer a vida brotar, você vai se sentir muito bem. Sempre. Então, novamente a pergunta, qual é a frequência que você decide entrar em ressonância, né? Temos aqui um grande privilégio, que é a gente estar num tempo em que a gente de fato consegue expandir, alargar, eu costumo dizer, esse universo de informações e de conhecimentos disponibilizados. Claro que isso traz também um outro lado, que é o quão responsável a gente se torna por isso. Então, é muito arriscado, até perigoso você ir fazendo as coisas sem ter informação correta ou sem você ter, de fato, um apoio, um suporte da ciência ou de uma informação organizada ou até mesmo de uma tradição familiar, uma tradição popular, mas que seja forte, quer dizer, que realmente tenha passado por processos, por testes e tudo mais. Então, cuidado sim, devemos ter cuidado quando a gente fala de cura pela natureza, quando a gente fala mas quando a gente fala em campo vibracional, a gente tem que simplesmente ir, a gente tem que simplesmente sentir. A gente está muito desconectado disso, gente. Não tenham medo. Mergulhem de cabeça na relação com a vibração da natureza, com as plantas. E a natureza, eu falo, a natureza que estiver perto de você. A natureza que for possível você colocar dentro do espaço do seu lar. Entre nesse movimento. Assumam que isso faz parte da vida, faz parte dos seus movimentos diários. E muita coisa vai acontecer, com certeza, no momento em que você tomar essa decisão, que você for em frente nessa direção. Muito bem, tem muitas surpresas sendo preparadas, eu queria falar um pouco sobre isso também. Queria dizer que tem sido uma experiência maravilhosa poder vir aqui falar e receber tanta resposta positiva a respeito do nosso papo, a respeito das aulas, dos conceitos que estão sendo trazidos e da maneira como eu percebo que as pessoas estão entendendo um pouco mais sobre cada processo que eu trago aqui. E com isso eu tenho preparado umas surpresas para vocês muito legais, é difícil a gente se segurar e queria então te convidar para que você não perca a próxima aula, para que você venha na próxima segunda-feira, porque vão ter coisas muito legais, eu vou poder falar um pouco mais sobre tudo isso que eu tenho preparado com muito amor, com muito carinho para vocês. Então venham, não percam, e para quem ainda não assistiu às aulas anteriores, venha na segunda que vem, assistam às aulas com calma, reservem um tempo para fazer isso, um tempo que seja seu, para que essas palavras consigam entrar dentro você consiga ouvir aquilo que eu digo e consiga entender em que momento você está nessa história toda. Qual é o seu momento dentro desse papo todo? Do mergulho do autoconhecimento, do mergulho e da possibilidade de você sim conseguir praticar a autoterapia, que é aquilo que eu estou propondo. Então não percam. Venham para a próxima aula, tenho certeza que vocês vão gostar e eu estou muito feliz de poder proporcionar tudo aquilo que eu tenho pensado em trazer para vocês, para apoiá-las, para que vocês consigam entender que esse caminho
é uma coisa que eu adoro falar, esse caminho ele é seu, ele é muito seu, mas ele não precisa ser solitário, ele é um caminho que pode ser de mãos dadas, é um caminho que pode ser divertido, inclusive, ele pode ser libertador nesse sentido. Legal? Então venham na próxima que a gente vai para um mergulho ainda mais profundo, digamos assim. A gente vai dar cada vez mais esse passo e esse mergulho em busca do seu itinerário, em busca dessa revelação, né, do seu itinerário de cura. Vou falar aqui para vocês, então, sobre as duas plantas que eu escolhi para hoje. Eu escolhi duas plantinhas, duas ervas que fazem parte da minha vida há muito tempo, de maneiras diferentes. Uma delas eu só usava quando comecei a utilizar mais ervas frescas em casa, só usava para temperar alimentos. Então, para ser bem sincera, há muitos anos atrás eu acho que eu associava ela só quando eu ia fazer alguma coisa relacionada a frutos do mar, ou quando eu ia fazer alguma coisa mais fresca, uma salada, coisa e tal, que é o alecrim. O alecrim, então, como tempero. Alecrim como uma erva aromática para temperar comidas, né? Muitas pessoas colocam em peixe, algumas pessoas colocam em carne, vegetais, grelhados, enfim. Existem N receitas que se utilizam do alecrim. Só que quando eu fiz o meu mergulho, quando eu fui entender mais sobre as plantas, principalmente as plantas medicinais, e quando me formei então em alquimia, eu descobri a força que tem o alecrim. A potência que é essa plantinha maravilhosa. Porque eu acho o alecrim uma das plantas mais bonitas mesmo, uma das ervas mais bonitas, assim. Se você reparar, ela às vezes parece até de mentira, né, gente? Porque ela é toda perfeitinha, ela tem uma robustez, assim, muito especial, muito presente, é uma robustez, ao mesmo tempo que ela nos passa e nos transmite uma sensação delicada. Isso é muito legal na natureza, porque são duas coisas completamente polares, né? Robusta, quer dizer, ela é ereta, ela tem um formato, né, e folhas bem durinhas, mas não é delicado? Quando a gente olha, a gente pensa em delicadeza. E aí, quando você tem um alecrim assim, e você passa a mão assim, ó, nesse alecrim, e você sente esse perfume, esse aroma natural, não tem como. Não tem como você não pensar sobre a força dessa planta. Legal. Então, o que podemos falar sobre o alecrim? Sobre as propriedades vibracionais do alecrim, por exemplo. Alecrim é uma plantinha que ajuda a que a gente tenha tônus. Então, ela é um tonificador, digamos assim. Ela ajuda muito na concentração, ela ajuda muito nesse processo de atenção, de você trazer essa atenção mais plena. Sabe isso tudo que a gente tem falado? E quando eu tenho dito, vai preparar uma infusão, você vai ter um momento seu na sua rotina, faça isso com atenção plena ao presente momento, né? No momento que você tá ali, coloque você inteira, sua consciência inteira ali naquele momento. O alecrim é maravilhoso para isso. Fora que na alquimia a gente diz que o alecrim é sinônimo de alegria. Não só na alquimia, mas foi lá que eu aprendi. Alecrim é sinônimo de alegria. Alecrim é a planta da alegria. Olha que coisa maravilhosa. Então, atenção, você anda triste, magoada com alguma situação, ou angustiado, ansiosa. Alecrim é muito bom para isso. Mas o que do alecrim é bom para isso? A relação com o alecrim. Fazer uma infusão que tem alecrim. Alecrim dá pra gente colocar entre o travesseiro, né, entre a fronha e o travesseiro, pra gente também se beneficiar desse aroma enquanto dorme. Alecrim
Simplesmente, se você tem um vaso, que nem a gente tem no Jardim da Infusiva, uma jardineira grande com muito alecrim, você passar mesmo a mão logo cedo, acordar e sentir esse aroma e depois colher pedacinhos dele para uma primeira infusão no seu dia, excelente. Você está se relacionando com a vibração dessa planta além dos seus benefícios, né? Muitas pessoas usam alecrim para escalda-pés, alecrim tem uma propriedade aí que ajuda nessa história da retenção de líquido. Olha quanta coisa! Quanta coisa a gente pode falar de propriedade, né, do corpo físico dessa planta, mas olha o campo vibracional dessa planta e a relação. Então eu decido de manhã entrar em ressonância com o campo vibracional de um alecrim. Bioenergética, gente. Energia da vida, da natureza, dos corpos vivos. É disso que a gente está falando. Alecrim. Agora eu queria apresentar para vocês uma erva que eu acho que ninguém conhece. Todo mundo já viu hortelã na vida, né, gente? Para mim, hortelã, há muitos anos atrás, era uma erva que eu adorava colocar no suco de abacaxi e era uma erva que eu costumava consumir quando eu ia comer comida árabe. E sempre vem a hortelã e tem um porquê disso, inclusive. Percebem? A hortelã é muito mais do que isso, né? É maravilhoso continuar fazendo isso que eu falei, mas ela é para muito mais do que isso. Campo vibracional da hortelã. A hortelã, ela tem, eu acho uma das ervas, assim, que são, essa definição, quer dizer, essa definição sobre a propriedade vibracional da hortelã, eu acho muito bonita, porque ela traz relaxamento. A hortelã e a menta, elas trazem relaxamento. Só que é um relaxamento para o seu corpo, sem que você desmorone, assim, que você durma, sabe? É uma amorosidade, eu gosto de falar. Ela abraça você, ela relaxa você, sem que você perca a energia, assim, perca tônus, perca energia. Então, e hortelã, gente, é muito simples, quer dizer, a única coisa que você precisa fazer, e em breve a gente vai falar também sobre isso, é muito importante falar, você precisa se relacionar com ela, colher a hortelã, utilizar de fato a hortelã no seu dia a dia, que ela vai brotando novamente, ela vai trazendo novamente outras folhas, outros ramos para você utilizar e se beneficiar desse bem. A hortelã no ambiente é maravilhosa, ela traz essa amorosidade. No Jardim da Infusiva, o Henrique fez uma coisa que eu achei muito incrível, que ele colocou a hortelã entre duas plantas, alecrim e manjericão, e a relação que a gente podia ver ao longo dos dias era como se, de fato, a hortelã trouxesse a amorosidade para essa relação. Tivesse um campo ali vibracional que abraçasse todo mundo. Isso é real, gente. Isso não é só uma poesia romântica, que, por sinal, ficaria linda, mas é verdade, é a mais pura verdade. Nós estamos falando de campo vibracional. E aí, para terminar a aula de hoje, porque a próxima vai ter outras surpresas e surpresas muito bacanas, eu espero vocês lá, eu vou passar uma receitinha. Hoje eu decidi que eu vou passar uma receita para vocês para terminar a nossa aula, que terá, de forma muito simples, duas ervas, a hortelã e o alecrim. Claro, quando eu pego a hortelã, sinto o aroma dela, percebo, né, como é que é o gosto da hortelã. Coloca uma folhinha na sua boca, sente o gostinho dela, sente o efeito. É um efeito refrescante, é adocicado. Como que é? Qual é a experiência que você tem também? E aí você vai conseguindo também medir o que você coloca e a quantidade que você vai colocar. Ah, Juliana, tem uma quantidade exata para que eu me beneficie? Não necessariamente. O que tem é uma quantidade exata que eu, Juliana, avalio que seja harmoniosa, digamos assim.
em termos inclusive de aroma e de sabor. Por quê? Alecrim, todo mundo sabe que alecrim é forte. Alecrim tem um impacto muito forte. Então, uma infusão só de alecrim é uma infusão que tem, digamos assim, é uma infusão mais forte, nesse sentido de você sentir a erva presente ali na infusão. Se você quer quebrar isso, você tem que usar outros ingredientes, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de pingar gotas de limão num chá. Por quê? Porque você vai criando outras relações de aroma e de sabor, que vão ficando mais confortáveis para o seu paladar, tá? Essa dica é importante. Agora, quando a gente fala nessa infusão, nessa relação da hortelã com o alecrim, eu gosto muito de uma receita que é você usar uma proporção de 4 de hortelã ou menta para 1 de alecrim. O que seria isso? Se você colocar 4 folhinhas de hortelã, você põe um talinho pequeno de alecrim para fazer uma xícara de infusão. Se você quiser fazer mais quantidade, você vai aumentando proporcionalmente. Legal. Qual o benefício, propriedade vibracional de uma infusão que mistura, que promove o encontro do alecrim com hortelã? É maravilhoso isso, gente. A gente não falou que hortelã abraça, é amorosa, causa um relaxamento muscular no corpo, um relaxamento na alma? A hortelã causa isso. O alecrim não tonifica, não ajuda na concentração, nessa coisa da atenção plena? Então imagina uma infusão que vai te trazer alegria, uma sensação de alegria, que vai te trazer uma capacidade de concentração maior, mas ao mesmo tempo vai relaxar você. Por que isso é importante? Equilíbrio. Se você quiser ativar melhor a sua atenção e a sua concentração, e você usar uma substância para fazer isso, que vai te deixar pilhada, digamos assim, o teu corpo, ele vai se contrair. E o que vai acontecer é que você vai ficar tensa no final do dia. Então, quando a gente fala em melhorar a sua concentração, te dar a possibilidade de entrar em ressonância com um ser, com o campo vibracional de uma planta, que vai te melhorar a atenção plena, deixar você mais sagaz para se concentrar no seu dia, naquilo que você precisa fazer, a gente traz a hortelã, a gente traz a menta para abraçar você. Fala, olha, eu te abraço, eu te acolho, eu relaxo você e coloco o teu campo mental mais concentrado. Tudo é equilíbrio. E a gente não deve exagerar demais. Porque se eu exagero demais na concentração, no meu foco, no meu direcionamento, se eu começo a exagerar demais nisso, eu vou estressando os meus temperamentos. Aqui, ó, aquela relação que eu falava de água, de ar, eu vou estressando isso. Não dá para estressar nenhum tipo de temperamento, isso causa desequilíbrio. Legal? Para finalizar a receitinha, 4, então, eu gosto muito dessa receita, que são 4 porções de menta ou hortelã para 1 de alecrim. Sempre prestar atenção no tipo de água que você está utilizando, de preferência uma água mineral, uma água filtrada. Não ferver demais a água, gente, é muito importante para você não queimar. A gente está falando de ervas, de plantas mais sensíveis, então não ferver. Deixar a água entre 80 e 90 graus, que é aquela água que não está borbulhando, também é muito importante. E eu gosto muito, quando faço infusão de ervas, deixar entre 5 e 7 minutos elas se relacionando e trazendo esse benefício todo para a água como mediadora que vai depois entrar dentro do meu organismo e vai ali se relacionar com as substâncias, com o meu campo, com a minha memória, com tudo que faz e que pulsa dentro de mim, que é vivo. É isso, gente. Eu queria trazer essa mensagem sobre como que a gente pode, percebendo
de fato, esses benefícios todos que a natureza podem nos trazer a partir da relação que a gente estabelece com ela, eu queria muito trazer essa mensagem hoje, de que a gente está falando sim de ciência, a gente está falando sim de um universo que é feito de energia, né? E que contém informação em cada ser que está vivo. E dessa importância da gente ter a consciência de que é possível a gente entrar, a gente se comunicar através desse estado de entrar em ressonância com a frequência de tudo que é vivo. E o que é vivo cura, pode te curar, depende sim da sua ação no sentido de ir em busca de ter esses seres vivos também morando dentro da sua casa, mas acima de tudo deixando fluir, deixando que essa relação aconteça num momento de calma, num momento de entrega, num momento de que seja seu, que seja só seu, por menos tempo que seja por dia, mas que seja inteiro, que seja seu. Muitas surpresas por vir, vou falar aqui novamente, venham na segunda-feira, não deixem de assistir a aula de segunda, espalhem essa notícia, tem muita coisa boa para compartilhar, para trazer para vocês, e a gente vai ter uma oferta de peso, assim, algo que eu acho que de fato vocês vão cada vez mais entender a força que tem você entrar dentro desse processo de se cuidar, de entender que sim, você pode fazer e você pode ter como prática diária, cotidiana, a autoterapia. E nesse caso, nesse método que eu amo, sou apaixonada e que vi surtir muito resultado comigo e com outras pessoas, que é através do mundo do chá e das infusões. Gratidão profunda. Queria mandar uma mensagem de muita luz, muito amor para todas as pessoas que têm assistido, para as pessoas que mandam mensagens, que mandam esse carinho sobre tudo aquilo que está sendo colocado aqui. Com muito amor que eu compartilho esses conhecimentos todos com uma visão e com o interesse de que isso de fato chegue às pessoas que podem ser beneficiadas de alguma forma e serem apoiadas dentro desse processo delas, de regeneração, de cura, de superação mesmo. É isso. Gratidão, até a próxima. Venham, compartilhem, curtam o vídeo, os vídeos, os outros vídeos, divulguem a boa notícia e principalmente para as pessoas que vocês realmente acham que vão se beneficiar, que vão se identificar com essa proposta, com esses conceitos, com toda essa história que está sendo apresentada aqui para vocês. Espero vocês segunda-feira, até lá às 19 horas. Gratidão e até lá!